Irmãos, quando eu recebi esse convite, a gente a princípio fica nervoso, né? Porque a gente nunca sabe o que Deus vai nos usar para falar à igreja. E falar à igreja é uma responsabilidade. Então o que a gente faz? Jejum, oração, clamor, busca, e até a última hora o Senhor faz as surpresas dele na minha, na sua vida. Porque eu fico pensando no Senhor, qual palavra eu levo à igreja? Relacionamento, perdão, santificação. Qual versículo, Senhor, da tua palavra eu devo apresentar hoje aos irmãos da igreja? O Senhor me deu essa palavra e começou a vir muito na minha cabeça sobre igreja, igreja, igreja. Aí eu chego aqui hoje e fico clamando ao Senhor: o Senhor testifica essa palavra realmente que o Senhor quer que eu leve à igreja? É isso que o Senhor quer falar ao teu povo? Aí eu chego aqui, meu irmão André, quebra o protocolo, que geralmente a gente fica lá embaixo, ele traz a gente aqui em cima. Aí está o irmão Emerson, né? Ministrando aqui uma palavra, e o Senhor testificou através dele a palavra que ele tinha me entregue. Irmãos, a igreja é a última resistência, tá? A igreja, ela é a força que alegra o Senhor. Por quê? A gente aprendeu que durante a história dos heróis da Bíblia e tudo mais, todo aquele que foi sozinho, entendeu? Que era solitário, até o próprio Cristo, tá? Mesmo com seus discípulos, que foi abandonado na última hora, quando ficou só, ele foi subjugado. Mas no caso dele, ele foi subjugado segundo o plano do Senhor. Quando Cristo, enfim, ressuscitou e subiu aos céus, conforme essa palavra, nasceu a igreja. Tá? Nasceu a igreja que era descrita no livro de Atos, com grandes feitos, com grandes acontecimentos, com conversões, arrependimento, porque é isso que a igreja medieval buscava, o arrependimento. E o inimigo, ele sabe disso. Ele sabe da importância que a igreja tem hoje em dia. Você pensa que não, mas se o Senhor abrisse os olhos de cada um de vocês aqui, vocês não teriam ideia do quanto houve de tentativas do inimigo para impedir que vocês estivessem. Tá? Isso aqui não satisfaz ao mundo. Isso aqui não satisfaz o inferno. Mas, Carlos, a gente não está aqui para satisfazer o inferno, mas sim, nós somos atacados constantemente. E sabe por que não somos derrotados? Porque nós somos corpo de Cristo. E qual a diferença dos de antigamente? Que antigamente, como eu disse, era um só. Era um Elias, era um Eliseu, era um Davi, era um José. E assim foi. Mas quando viramos igreja, nos transformamos e fomos transformados em corpo de Cristo, nos tornamos muitos. E como muitos, somos mais fortes. E como mais fortes, maior é a alegria do Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá? A igreja, ela é o nosso aprisco das ovelhas. Tá? E quem fica à porta desse aprisco? É Jesus. Né? Aquele cercadinho de pedra, as ovelhas ali guardadas contra os predadores noturnos. No nosso caso, é o inferno, são os inimigos desse mundo, são os principais dos ares que Paulo tanto dizia. E a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principais dos ares. O aprisco é a igreja, é o que nos protege. E mais do que isso, Cristo fica à porta. Porque ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passa por mim é meu. Aquele que entra sem passar por mim, ele veio para roubar. É o ladrão. Mas como assim passa por Cristo e ele não vê? Ele não protege? Aí é que entra onde eu quero falar assim. A palavra que eu quero dizer. O inimigo quer destruir a igreja. Não importa o tamanho. Só que as armas do inferno hoje em dia não são aquelas armas igual antigamente. O diabo hoje em dia ele não chega, bicho feio, cheguei. Não. A tática do inimigo hoje em dia é minar a igreja através do fogo estranho. Como assim fogo estranho? A gente começar a normalizar coisas lá de fora e começar a trazer para dentro da igreja. O que tem? A grande palavra, a grande frase é: o que tem isso? Isso não tem nada a ver. Sabe o que a gente está perdendo com isso?
santificação, Meu Deus. reverência do Senhor, porque a igreja é o tabernáculo moderno na terra. Ela é o tabernáculo de Deus moderno na terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Do tabernáculo tinham 3 portas, e eles chamavam por esse nome: caminho, verdade e vida. Você entra por aquele portão da igreja, você está entrando no pátio do tabernáculo. Você entrou pelo caminho, você já dá de cara com a pia e com o altar de sacrifício. A pia é o que? A purificação. Então você já tem que vir ali, já pedindo perdão, já se purificando, já se preparando para apresentar no Senhor. E no altar, Carlos, eu coloco o quê? O primeiro sacrifício que Deus ensinou a gente em Levítico foi o holocausto. O holocausto era a queima total do sacrifício, não sobrava nada. Só sobrava cinza. E qual é o sacrifício que eu coloco lá, cara? O velho homem. Ué, Carlos, eu me batizei, eu falo em línguas, eu profetizo. Martinho Lutero dizia o seguinte: quando eu me batizei, eu pensei que o velho homem tinha morrido afogado, mas depois eu descobri que ele sabia nadar, então eu tive que matar ele todo o dia. Então não pense, o velho homem, ele vai estar sempre conosco. Tanto é que Paulo dizia: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Que dera, né, se a gente entrasse nas águas do batismo, saísse, não lembro de mais nada, não aconteceu nada. Mas não, esse é o sacrifício, é o não que você tem que dizer para a sua carne todo dia, que é o sim para Cristo. Aí você passa pelo pátio, você vem pela segunda porta, que é a verdade. Você entrava ali no Santo dos Santos, o que você tinha? A menorá acesa, com as personalidades do Espírito Santo, as 7, o pão da proposição, o alimento, a palavra do Senhor que você recebe aqui, e o incenso, que era a oração, que representa a oração que nós temos, né, que o Espírito Santo transforma nossas orações, um incenso agradável para o Senhor, porque nós não sabemos comemorar devidamente, e o Espírito Santo ele faz esse canal conosco. Então você entende a importância da igreja. A igreja não são só 4 paredes, a igreja não é só um lugar material. O lugar, a igreja, ela é a casa de Deus, e Cristo disse: a minha casa será casa de oração. Tá? E por último, quando você está aqui diante do altar, onde só o sumo sacerdote podia entrar, você está diante do propiciário. O que é o propiciário? É onde Deus fala com você, é onde Deus ensina você, é onde Deus te dá novas forças e sabedoria e entendimento para você ir pregar no mundo, para você ir semear no mundo, porque nós todos somos semeadores. Então o diabo ele não quer a igreja viva na terra. Ele quer que você fique no TikTok, ele quer que você pegue pregações no YouTube, ele quer que você pegue devocionais prontos. Cara, mas isso é ruim. Não, mas presta atenção. Aqui você tem a boa comida caseira. O pão feito na hora pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo, o vento fluindo em todas as direções. Aqui você tem onde apresentar o seu sacrifício de louvor ao Senhor e se encher da presença de Deus, porque Deus está aqui. Aqui aleluia! Mas como assim? A palavra de Deus diz que o Senhor não habita em casas feitas por mão do homem, mas a presença dele aqui está. O que você vem buscar aqui é a manifestação da presença de Deus na sua vida. Então, quando você começa a se alimentar com essas coisas assim, TikTok, YouTube, não sei o que, minha opinião, é claro, falo por mim agora, você está comendo uma comida enlatada. Mas tá fome, tá no jeito, tá? Mas a boa comida caseira, a mesa abundante do Senhor, essa só está aqui. Aleluia! Não existe em outro lugar. Por que eu digo isso? Porque tem uma onda mundana hoje em dia. Você não precisa frequentar a igreja. E a igreja para quê? Não, Deus se encontra em qualquer lugar. Ah, eu assisti a pregação do pastor fulano de tal. Nossa, o rapaz era uma bênção. Mas por que ele era uma bênção? Ah, ele falava capítulo, versículo, endereço, e-mail de Jesus, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, o que você aprendeu com isso? O que é isso aí? Ele contou uma passagem, às vezes nem lembra a passagem que o pastor estava pregando, não pegou nada na mensagem, mas ficou admirado.
com aquela metralhadora de informações que infelizmente a gente está cercado por isso. Uma coisa que o Senhor está me cobrando muito ultimamente é: seja simples. Por que Ele falou comigo, seja simples? Porque eu já quis ser assim. Queria ser aquele cara que quando subisse assim, irmãos, que o versículo, que na época, que nessa língua que no vale era o hebraico e que não sei o quê. Eu queria ser como Paulo chamava os superapóstolos, né? Pessoas que vinham mais fazer uma propaganda, porque hoje em dia isso é monetizado, infelizmente. Uma pessoa queria apresentar mais um trabalho a fim de monetizar do que alimentar almas. E, irmãos, o cuidado com a igreja é algo muito importante. Tá? O cuidado com a igreja é algo muito importante. A importância do pastor, da santificação, é algo que não se perde o valor, que perdeu o valor nos dias de hoje. Apesar de haver uma campanha diabólica para diminuir isso, para poder dar uma má impressão, infelizmente nós temos representantes nossos que dão essa impressão mesmo, que afastam as pessoas de Cristo, ao invés de aproximá-las. A verdade ainda não é totalmente assim. Se a palavra de Deus é o que alimenta a fé, se o Espírito Santo e a graça é o que nos leva à santificação, a igreja é o único veículo que vai nos levar para o céu. Não, eu me vi. Não dá. Não dá. Tudo que você tenta construir, irmão, fora da igreja, é Babel. É confusão. Pode até crescer, mas a ordem vem do céu. Para. Isso não vai prosperar. Que a própria palavra do Senhor diz, e o engraçado, o mais lindo disso, não foi dita por um cristão, foi por um judeu, uma das pessoas das quais estavam perseguindo Pedro, e quando queriam castigar ele mais uma vez, depois ele diz: irmão, deixa aí. Se a obra for de Deus, vai crescer. Se a obra não for de Deus, ela não vai prosperar, para que a gente não seja visto como se estivesse lutando contra o próprio Deus. A gente não se encontrasse lutando contra o próprio Deus. E nós só conseguimos essa unanimidade através da igreja. Cristo tem tanto ciúme da igreja, que quando Paulo se levantou em perseguição contra a igreja, contra a noiva, o noivo, pastor, eu tenho a minha segunda via, mas não, estou mexendo com a noiva, estou mexendo com a minha noiva, com a minha igreja. Eu vou lá pessoalmente, poderia ter mandado legiões de anjos. Eu vou lá descer pessoalmente. Meu Deus. E vou tratar com esse cara aí. Ninguém mexe com a minha noiva, não. Que isso? Ninguém mexe com a minha igreja. A igreja, ela é a casa do Senhor, como o irmão disse aqui. Jacó, ele adormeceu, não sabia de nada, teve o sonho da escadaria, ele arrumou uma pedra, deitou, dormiu, veio o sonho, acordou no outro dia, teve temor. Meu Deus, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Chamou o lugar de Betel, de casa de Deus. E é assim que é a igreja. Você pode até não sentir a presença de Deus, que infelizmente tem gente que vem à igreja e não sente a presença de Deus, tá? Por 1001 motivos, está com o coração fechado. Tem gente que fica magoado com o próprio Deus. Tem gente que para de falar com o próprio Deus. Tem gente que briga e discute com o próprio Deus. E por que fazem isso? Porque não acreditam que o Senhor é verdadeiramente bom. Não acreditam que tudo que o Senhor faz contribui para o bem daqueles que o amam. Aí não conseguem sentir a presença, mas a presença do Senhor está aqui. Aqui Ele está presente. E Ele não quer e nem vai permitir que a corrupção do mundo entre nessa casa. Mas só que nós é que fomos levantados como atalaia dessa obra. Nós somos os vigias. Toda vez que você vem na igreja, você é igual aquele vaso de Caná, onde Cristo fez aquele milagre de transformar água em vinho. Você vem para se preencher daquilo que Deus tem para colocar na sua vida. Ou seja, você é um vaso de barro, vazio, porque de repente tem algo que não santifica ou vivifica a sua vida em Cristo. E Jesus, Ele te enche. E isso que Jesus preenche o teu ser, é que Ele faz o milagre da transformação. Aí Ele
transforma uns para pastores, outros para professores, outros para adoradores, outros para missionários, mas você tem que estar aqui. Você tem que estar aqui, tá? E entender que você vir aqui não é simplesmente uma manifestação presencial, não. Você não veio aqui para bater cartão. Você não veio aqui porque tem um ditado que diz sem culto no domingo, semana sem graça, uma coisa assim, né? Não lembro muito bem. Você veio até aqui porque você, como ovelha, ouviu a voz de Cristo, reconheceu e veio. Você está aqui porque foi chamado. Aleluia. Não é um acidente você estar aqui. Eu tenho certeza que quando você acorda de manhã, no dia de domingo, o inimigo ele tenta te desanimar. Eu vou dar uma notícia para vocês. O culto aqui não começa às 6 horas da tarde. O culto começa de manhã no domingo quando você acorda. Você começa a se apresentar para o Senhor, santificar o Senhor, separar a sua melhor roupa, fazer a sua melhor maquiagem, entendeu? Se alimentar, louvar, orar, para poder ter o seu momento culminante aqui na igreja. E o que você apresenta aqui na igreja, que é outra coisa que é muito importante, é o sacrifício de louvor. Tá? Não há nada mais lindo para o Senhor do que o sacrifício de louvor. A palavra adoração, quando surge na Bíblia a primeira vez, ela surgiu foi quando Abraão levou Isaac para o sacrifício. Ele foi com os servos. Chegou uma certa parte do caminho, ele falou: vocês aguardem aqui, porque eu vou subir com meu filho para adorar ao Senhor. O sacrifício de adoração. O que é o sacrifício de adoração? É você entender que você não é um por acaso. Você é um todavia. Todavia você está sem emprego. Todavia você está doente. Todavia as coisas não acontecem do jeito que você quer. Todavia a sua família não olha para você. Todavia você não tem o reconhecimento que é. Mas todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. É isso que o Senhor quer. É aqui que você recebe ensinamento e começa a entender um Deus que abençoa e não mima. Deus ele não mima ninguém. Deus ele não tem pena quando você com lágrimas faz uma oração. Não, Deus não é Deus de pena. Jó estava todo bagunçado. Ele tinha feridas assim que eram buracos na carne dele. Ele estava fedendo. Quando Deus se manifesta a ele em Jó 38, ele não chega assim: tadinho meu servo Jó, eu exagerei. Não. Quem você pensa que você é? Cinge teus lombos como homem. E eu vou te fazer perguntas que eu quero ver se você pode responder, se você consegue responder. Se você responde, se puderes. E Deus não maneirou, não levou. Está vendo aqui os fundamentos da terra? Você estava vivo quando eu coloquei isso aqui? Está vendo aqui o Beemute? Está vendo aqui o Leviatã? Eles obedecem a mim. Você não consegue nem arranhar a escama dele. Quem é você? Aí você pergunta assim: nossa, mas que Deus ruim foi com Jó. Não. Vocês lembram? Nessa história, nessa passagem foram salvas 4 almas. Jó foi elevado a outro patamar, porque Jó dizia o quê? Eu conheci o Senhor de ouvir, agora eu conheço o Senhor de ver. Glória! Quando estava com aquela vida boa, ele não teve esse relacionamento com o Senhor. Quando ele passou por tudo, e aqueles 3 amigos de Jó, que falaram com o Senhor, falam logo no começo: quem é este que sem entendimento corrompe o meu propósito? Quando ele fala, acharam que conheciam Deus, acharam que podiam representar Deus. Deus vai, fala com eles: ó, volta lá, tá? Porque vocês falaram um monte de coisa que não era a meu respeito, que não era isso, vocês não me conhecem, que o meu servo Jó vai orar por vocês, vocês vão fazer o sacrifício, aí eu vou perdoar vocês. E enquanto Jó orava por eles, a restituição veio. E é assim que é a vida de quem se coloca aos pés do Senhor. Assim é a realidade de quem quer realmente conhecer Deus. Porque hoje em dia as pessoas vêm muito com a igreja com aquela coisa do: eu quero receber, me dá, meu Deus, me dá, meu Deus. Você veio aqui para entregar. Se disseram alguma coisa diferente para você, te enganaram. Você veio aqui para entregar o teu louvor, entregar a tua gratidão,
entregar o teu coração. Você veio aqui para dizer para Deus o seguinte: Senhor, eu entendo que eu sou um vaso de barro. Quebra-me quantas vezes forem necessárias, mas isso acontece aqui. Tá? Isso acontece aqui, porque somos mais de um, somos 2, 3, 4, buscando a presença do Senhor. E onde eu tiver 2 ou mais reunidos, eu estarei com você. Ah, cara, mas isso quer dizer que isso anula a oração do meu quarto? Não. Deus, ele não rejeita uma oração sincera. Deus, ele te ouve onde você estiver. Até que a Bíblia diz o seguinte: orar sem cessar. A gente ora pouco. A gente ora pouco, a gente separa o dia. Deus. E a gente achava que Daniel orava muito, porque ele orava 3 vezes ao dia. Daniel orava pouco. Tá? Daniel orava pouco. Sabe por que que Daniel orava pouco e nós oramos pouco? E hoje em dia, a diferença do Santo dos Céus com o Santíssimo, não tem mais o véu. Aleluia! Acabou. Não tem mais o véu. O relacionamento com Deus é direto. Cristo está ali, ó, intermediando cada uma de nossas orações. Isso só é possível porque na igreja, a igreja é a noiva, a igreja é quem Cristo vem buscar aqui na terra, porque o que se diz a palavra, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua noiva. Por último, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que é o cuidado que a igreja tem que ter na igreja. Tá? É melhor serem 2 do que serem 1. Tá? Nós temos que cuidar uns dos outros. A gente não pode ser igual aquelas noivas, as tolas, que umas estavam com a lâmpada com azeite e as outras guardavam. Não, se você vê que a luz do seu irmão está apagando, fala com ele. A própria palavra do Senhor diz: se você viu um irmão pecando para a morte, ou herdando para a morte, fala com ele. Nós temos que cuidar uns dos outros. Nós temos que, além de tudo, perdoar uns aos outros. Nós temos que, como Paulo dizia, orar para que o irmão seja melhor do que você, para que sejamos superiores, para que uns sejamos superiores aos outros. Por quê? Porque o irmão tem uma vida abençoada. Se ele está em Cristo, a minha vida vai ser abençoada também. Nós temos que buscar isso. Hoje em dia as pessoas acham um escândalo quando ligam a televisão e aparece lá naqueles repórteres sanguinários: ah, a mãe fez isso com o filho fez isso com a mãe. Mas escândalo maior é você ter uma igreja onde todos conhecem a palavra, todos dizem que conhecem o amor de Cristo, mas o irmão fulano não se dá com o irmão Beltrano. Eita! Eu não gosto de fulano por causa disso. Eu não gosto de fulano por causa daquilo. Irmão, sem perdão não há salvação. Às vezes a pessoa que você tem amado vai para o céu. Você tinha tudo para ir para o céu, mas na hora de carimbar o seu passaporte, irmão, ninguém vai viver a eternidade com uma pessoa que tem mágoa. No céu ninguém vai pedir desculpa a ninguém. É aqui, é na igreja. Então nos protejamos como igreja, nos santifiquemos como igreja. O que é a santificação? É a separação para o trabalho, para servir a Deus. Para quê? Para que a gente volte a experimentar coisas que hoje em dia estão ficando escassas. Os milagres dentro da igreja, o manifestar do Espírito Santo. A Bíblia não diz que nada disso ia mudar no final. Ao contrário, a palavra de Deus promete que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Que as crianças profetizariam, os velhos teriam sonhos. E por que não chegamos nesse patamar ainda? Porque hoje em dia a igreja está virando muito um mecanismo e pouco um organismo. Como assim, cara? Estamos cuidando muito da estrutura igreja, estamos cuidando muito do barco na tempestade, estamos cuidando muito do zelo material, mas estamos esquecendo do espiritual, porque no fim de tudo, a igreja sim, cada parede, teto e chão, mas no fim de tudo, a verdadeira igreja de Cristo, o templo do Espírito Santo, são cada um de vocês. É você, é cada um de nós. Aleluia. Então vamos ter esse cuidado, tá? Porque cuidar da igreja, zelar da casa do Senhor, também é louvar ao Senhor. Bom, eu agradeço a oportunidade